Boa noite a todos, gente. Mais uma Amém. alegria, né, estar aqui com vocês. E, como sempre, muito desafiador estar com essa responsabilidade, né, de estar falando temas como esse. Porque, primeiramente, né, como todo pregador, como todo líder, Deus fala primeiramente ao nosso coração, coisas que nós precisamos melhorar, coisas que nós precisamos aperfeiçoar. E o meu desejo é isso, que realmente isso possa estar entrando no nosso coração. Hoje nós estamos aqui na 6ª lição aí da intimidade com Deus e espero que cada palavra realmente possa estar entrando no nosso coração para que nós possamos ser transformados de glória em glória. Obrigado, meu Amém. apóstolo, aí sempre por esse apoio, né, esse encorajamento e levar nesse lugar de mais profundo, né, de desafios e de superação também. Agradeço a Deus pela sua vida, viu? O senhor é uma inspiração Amém. para nós, Amamos apóstolo. você, meu Glória filho. a Deus. Gente, só recapitulando, né? Então, a primeira lição, o Jardim da Intimidade, o lugar onde Deus, então, se relacionava com Adão, e aquele momento tão precioso, descanso, o 7º dia, foi depois que a obra-prima foi pronta, né? Ficou pronta, descansou, e Deus queria curtir a sua obra-prima e toda a sua criação. Na segunda lição, aonde estás? Começou, então, depois que entrou o pecado, a primeira pergunta de Deus, aonde estás? E essa pergunta é para nós nos dias de hoje, onde está cada um de nós? Para que possamos estar nos relacionando com o Senhor, e dali então começou espontaneamente pessoas a buscarem a face de Deus, como Enos, como Enoque, como Noé. Isso deve ser uma inspiração para nós. Depois aprendemos como Abraão, um homem que teve suas falhas, os seus erros, mas também foi transformado e a ponto de ser chamado amigo de Deus. Isso significa que todos nós temos oportunidade de encontrarmos um lugar especial no coração de Deus. Pois Moisés, mostra-me a tua glória. Moisés, ele quis ir além dos milagres, da unção, da capacitação. Moisés quis ver a face de Deus. Depois, semana passada, nós falamos sobre o contraditório da intimidade, algo muito prático, aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. E hoje, nós vamos para a 6ª lição, como eu já disse, nós vamos, então, aprender com uma pessoa que eu considero assim, ele era tão apaixonado pela presença de Deus, né? Só para brincar aqui, né? Eu fico imaginando, então, essa pessoa, ele chega e fala, Deus, eu quero tanta sua glória que eu venha cair no chão, se o Senhor não me derrubar, eu me jogo, né? De tanto desejo que ele tinha de querer estar na presença de Deus e como ele valorizou a presença de Deus, uma pessoa que foi totalmente desprendida pelo seu cargo, pela sua posição. E o texto que nós iremos usar hoje está no Salmos, capítulo 18, verso 1. A expressão máxima, né, em palavras, que alguém pode dar ao Senhor. Essa pessoa disse, eu te amo, ó Senhor, minha força. Essa pessoa, né, que nós vamos falar, já vou revelar para você, diz assim, se existiu alguém que teve prazer em desfrutar da presença de Deus, este alguém foi Davi. Apesar de suas falhas e limitações, ele se destacou por seu grande amor e paixão pela presença do Senhor. Para Davi, era inadmissível viver distante da glória de Deus. Foi chamado doce salmista de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Ele escreveu 73 salmos. Nos evangelhos, Jesus é citado vindo da genealogia de Davi. E em Apocalipse, o próprio Jesus diz, eu sou a raiz e a geração de Davi. Então, hoje, nós vamos aprender, através desse homem de Deus, algumas características que foram muito importantes para que um dia fosse chamado um homem segundo o coração do Senhor. E eu creio que essa deve ser também a nossa expectativa, Deus olhar para nós e cada um de nós ter o desejo de falar assim, Deus, olha para mim, eu quero ser chamado como Davi foi, um homem segundo o teu coração. Então, 1 Samuel 17:45 diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu,
Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia. Desde pequeno, Davi, ele confiava no Senhor. Desde pequeno, Davi exaltava o nome do Senhor. Ele não se intimidou com aquele gigante, porque ele tinha confiança plena que Deus estava com ele. Da mesma forma que ele recebeu livramentos contra um urso, contra o leão, contra os animais ferozes, ele sabia que esse Deus estava com ele em toda e qualquer ocasião. E essa é a mesma certeza que eu e você devemos ter em nossa caminhada, querido. Desde pequeno, não importa o tempo que você conheceu a Jesus Cristo, o que importa é que agora você possa confiar plenamente nesse Deus e glorificá-lo por aquilo que ele já é na sua vida e por aquilo que ele tem feito. Aleluia! Uma outra coisa muito interessante que nós podemos aprender com Davi, diz assim, 1 Samuel 17:15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O verso 1 Samuel 16, 21 e 23 diz assim: Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia livre e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Gente, esses dois textos, eles são muito interessantes, sabe por quê? Nesse período, Davi já tinha recebido de Samuel a unção para ser rei, substituto de Saul. Mas o que me chama muita atenção é que, pelo fato dele ter recebido essa unção, o título, né, de rei de Israel, que estaria sobre ele, não roubou dele o princípio de servir. Ele não deixou que títulos ou posições arrancasse isso dele, porque ele continuava servindo seu pai, levando comida para os seus irmãos, apacentando as ovelhas. Ele tocava diante de Saul. Ele não se cresceu pelo fato de ter recebido uma unção. Ele continuou servindo. E assim tem que ser a nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, quando recebem um título, às vezes a pessoa se sente intocável, né, irmão? Eu me lembro, assim, eu vou contar uma experiência para vocês, de uma pessoa que ele sempre foi muito usado por Deus. De repente, o ministério dessa pessoa cresceu, talvez de 50, foi para 200 pessoas, e já estava andando com segurança. Porque ele não queria que ninguém se aproximasse dele, né? E Davi, ele continuou servindo. Nós precisamos ser pessoas acessíveis. Aonde Deus, a unção que está sobre a nossa vida, jamais deve ser algo que venha nos fazer e nos sentir superior aos outros. Sempre que o Senhor, ele derrama algo sobre nós, seja você com uma igreja de 20 pessoas, 50, 1.000 pessoas, 10.000, você apenas se torna um garçom para um número maior de pessoas. Você continua sendo um garçom. Nós continuamos sendo um garçom para poder estar servindo o corpo de Cristo. 2 Samuel 5:19 diz assim: E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-á nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi, ele se preocupava em consultar a Deus em suas decisões. E assim deve ser a nossa vida. Se nós queremos ser conduzidos por Deus, é importante que todas as nossas decisões nós possamos apresentar nas mãos do Senhor. Quando Davi, certa vez, tomou uma atitude sem consultar a Deus, isso trouxe uma tragédia muito grande para o seu reinado e para o povo de Israel. Que eu e você, querido, possamos ter o entendimento que devemos depender totalmente de Deus nas decisões, porque assim fluiremos melhor em nossa caminhada, seja na nossa família, no ministério, no trabalho. Busque sempre a presença de Deus. Outra coisa muito interessante, 1 Crônicas 13:3, diz assim: E tornemos trazer para nós a arca do nosso Deus,
porque não buscamos nos dias de Saul. Agora, aquela unção que havia sido derramada sobre Davi, diante dos seus pais, através de Samuel, agora isso se tornou realidade. Davi, ele agora é rei sobre Israel. Agora, ele está no lugar mais alto que uma pessoa pode ter, um líder de uma nação. E que é lindo de ver em Davi, é que quando ele se tornou rei sobre Israel, uma das primeiras coisas que ele fez foi trazer a arca para Jerusalém, porque ela havia sido esquecida na época de Saul. Infelizmente, muitas pessoas, né, Deus vai abençoando, Deus vai acrescentando, a pessoa está indo lá no culto, toda vez orando, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma provisão, Deus, eu preciso pagar tal coisa, eu preciso comprar uma casa, uma propriedade, eu quero, né? E Deus tem prazer em fazer isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas, quando Deus abençoa, esquecem dele. Já não há mais aquele fervor de buscar a presença do Senhor. A presença de Deus é trocada. Sabe, aquilo que era tão prioridade na vida da pessoa em relação a servir a Deus já não tem mais esse valor todo na vida da pessoa. Davi não, Davi ele quis trazer a arca. Para ele era inadmissível governar sem a presença de Deus estar. Para ele não adiantava ser rei se a presença de Deus não estivesse com ele. E assim tem que ser a nossa vida também. Se Deus te abençoar, meu irmão, seja grato por aquilo que Deus está fazendo, mas nunca esqueça da presença de Deus. Nunca esqueça de servir. Nunca esqueça de estar se dispondo diante da presença do Senhor. 1 Crônicas 16, verso 37 diz assim: então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Uau! Por isso que eu falei para você, né, irmão, no comecinho ali, se Davi falasse para Deus, Deus me derruba porque eu quero ser cheio da tua glória. Se Deus não derrubasse, ele se jogava. Porque Davi, ele foi capaz de instituir um ministério de louvor e adoração para estar continuamente adorando o nome do Senhor. Eu tenho para mim, que eu sou da área do louvor e adoração, isso é algo muito forte. Saber que ele se dispôs a estar ali, colocando pessoas para estarem ministrando dia e noite diante do Senhor, e isso é uma lição para nós, sabe? Isso é uma lição para que eu e você venhamos estar adorando ao Senhor e louvando o nome do Senhor continuamente. Se encha de louvores, querido. Nós precisamos entender que a Bíblia é um livro espiritual. Os Salmos são revelações espirituais. E Davi achou esse lugar. Davi encontrou esse lugar. Davi se enchia das coisas de Deus, não se encha das coisas desse mundo, não se encha com a música deste mundo. Você não sabe o espírito que está por trás de uma composição desse mundo. Por isso que Davi fazia do Senhor todas as suas fontes. Por isso que Davi dizia assim, ao meu louvor virá de ti para a congregação. Davi sabia quem ele era, Davi sabia o Deus a quem ele conhecia. Quando eu e você realmente conhecemos e temos uma revelação cada vez mais profunda de quem é Deus, nós jamais iremos trocá-lo, querido. E nós devemos buscar isso. Salmos 45, verso 1, meu coração ferve com palavras boas, eu falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Salmos 84, verso 2, a minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Isso mostra o coração de alguém que queria se relacionar de uma forma íntima com Deus, não de uma forma superficial. Sabe, para Davi, a arca não era meramente um objeto, como muitas pessoas tratavam. Para Davi, a arca da presença de Deus era a fonte de todas as coisas para ele. E nós precisamos entender, querido, que Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo para nós. O preço que ele pagou na cruz, o que ele fez por nós, querido. Nós devemos desfalecer pela presença dele. Em outras traduções, quer dizer assim, minhas pernas bambeiam quando eu sei que eu vou entrar na tua presença. Eu não sei se você já teve experiências como essa, de simplesmente, se você decidir, pô, hoje eu vou buscar a face de Deus, de repente, então você começa a chorar do nada, irmão. Sabe, porque
É tanta fome, é tanta sede de conhecer a presença de Deus e andar em intimidade com Ele. Assim era o coração de Davi. Outra coisa interessante, 2 Samuel, capítulo 7, 12 e 13, diz assim: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Sabe aqui que eu aprendo, querido? Davi, ele fazia de tudo para agradar a Deus, inclusive o desejo de construir o templo sagrado para o Senhor. Porém, Deus não permitiu. Contudo, Davi não se ofendeu com isso. Ele não se ofendeu por não ser autorizado a construir o templo. E nós precisamos aprender, querido, que existem coisas que nós, às vezes, nós iremos desejar fazer e Deus vai falar assim: filho, não é mais desse jeito. Não é dessa forma. E nós precisamos entender que Deus, ele tem uma vontade soberana. E nós devemos adorar a Deus por essa soberania. Porque nós temos a certeza plena que a nossa vida pertence a Ele. Davi, ele não se ofendeu por não poder construir o templo. Olha que ele falou assim: ó, eu não darei descanso aos meus olhos enquanto eu não construir. Mas chega no momento exato, Deus fala assim: não vai ser você. Eu sei que a sua boa intenção, mas não vai ser você. Vai ser seu filho, vai ser a sua descendência. Então, entenda, querido, que Deus, ele deve ser louvado por aquilo que ele é, e ele sempre tem o melhor para nós. Salmo 51, verso 3 e 4 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Coração quebrantado, coração arrependido. A palavra de Deus diz que Deus jamais irá desprezar quem tem um coração que se quebranta. Quem tem um coração que reconhece os seus erros, que se humilha diante do Senhor. Que eu e você, querido, talvez nos nossos deslizes e erros, imediatamente nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e falar: Deus, me perdoa, eu não suporto viver sem o Senhor. Davi, além de ser intenso e espontâneo em sua adoração, ensinou todo o povo a amar o Senhor e a buscá-lo de todo o coração. Davi, ele não queria que esse fogo estivesse só nele. Ele ensinou toda a sua geração, todo o povo, a buscar a Deus de todo o coração. E isto alegrou tão profundamente o coração de Deus, que dentre todos os tabernáculos que existiram, o de Davi foi o preferido do Senhor, a ponto de Deus desejar restaurá-lo novamente. Sabe o que isso significa? Que Davi capturou o coração de Deus. Uau! A pessoa íntima, ela vai capturar o coração de Deus. Que sejamos uma igreja íntima, um povo íntimo do Senhor, para fazer a vontade dele, para nos relacionar com ele. E as duas perguntinhas que nós queremos deixar para vocês é: diante dessas características, o que já mudou e o que precisa mudar em sua vida? Diante disso que nós vimos aqui sobre Davi, o que já mudou e aquilo que precisa mudar ainda na sua vida? E a segunda pergunta é: de que forma você deseja marcar sua geração como um apaixonado pela presença de Deus, assim como Davi marcou a dele? O que você está disposto a fazer para que esse fogo, esse amor que você sente pela presença de Deus possa alcançar outras pessoas? Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Amado Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse tempo tão precioso. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem deixado a tua palavra registrada, Senhor Deus, para que nós possamos aprender com homens que decidiram te amar de todo o coração, servindo como modelo para nós, ó Pai. E nós estamos aqui como igreja, Senhor Deus. Uma igreja, Senhor Deus, que se interessa em aprender para andar em intimidade contigo, para fazer o teu querer, para fazer o teu ide, Senhor Deus, para se derramar. Para que, Senhor Deus, o seu nome seja exaltado através das nossas vidas. Incendeia os nossos corações, Pai.
que a paixão e o amor que Davi tinha, Senhor Deus, por tua presença seja algo notório em nós. Que possamos viver em função do Senhor, ó Pai, porque as demais coisas serão acrescentadas. Que possamos confiar e que tudo aquilo que o Senhor nos der, ó Pai, nós não venhamos esquecer de Ti, ó Pai, mas possamos ter gratidão no coração para que tudo aquilo que o Senhor tem colocado e depositado em nós realmente sirva para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Que a intimidade, Senhor Deus, nos leve a falar do Teu amor, que a intimidade, Senhor Deus, nos leve a refletir a Tua glória. Eu te peço, Senhor Deus, capacita cada um de nós, ó Pai. Nós precisamos tanto de Ti que possamos entender o que é ser um povo separado e consagrado para o Senhor. Eu te louvo, ó Pai, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Meu Deus, vamos aplaudir ao Senhor aqui, depois de uma palavra tão linda dessa, meu Pai. Eu não sei se você percebeu, mas essa palavra é uma palavra extremamente de um confronto, de uma mudança. Você olhar para Davi, apesar de toda a leveza e o carisma que o pastor Davi Maia trouxe, essa palavra, né, do seu xará, essa mensagem ela nos leva a pensar sobre a nossa postura. E esse tema de hoje é um tema que nos leva a olhar para este homem chamado Davi, que é um dos exemplos da Bíblia e que tem todas essas características. E não sei se você percebeu, ele não aprofundou nenhuma delas. Esta palavra daria uma conferência, né, pastor Davi Maia? Em cada tema desse aqui, dá para trabalhar quase que meia hora para pensar, orar, refletir. E eu quero aqui glorificar a Deus pela sua vida, pela forma tão linda que você trouxe para nós essa mensagem. E é uma mensagem que nos leva a olhar para dentro da gente mesmo e a gente se questionar. Aí eu vou falar como pastor, né? Nós como pastores, como liderança, né? Não importa o nível. Aqui nós vemos um homem que alcançou um dos mais altos níveis de reconhecimento de Deus e ele manteve a sua humildade, o seu coração. Por isso que essas perguntas, elas são um confronto. Eu queria muito que você dividisse, né, ou separasse o tempo da ministração. Olha, o pastor Davi Maia levou 20 minutos, nem isso não levou, para ministrar essa palavra tão linda. Então, divida, separe o tempo da célula amanhã, o sábado, em duas partes. Né? Não fique todo o tempo investindo e aprofundando em cada tema. Né? Faça como ele fez hoje, ele é um modelo, o pastor Davi Maia, e invista o segundo tempo nesse confronto. E esse confronto que mostra uma checagem, a pessoa checar a sua vida. Né? O que precisa mudar? O que mudou? Né? Nós precisamos ensinar a igreja a parar para se questionar, para refletir, fazer uma introspecção a partir de mim, a partir de você. Né? Se nós queremos mudanças, as mudanças elas partem da gente primeiro. Primeiramente de mim, de você. E aí a segunda pergunta que mostra de que forma, né? Se você quer mudar alguma área da sua vida, que forma? Como é que você pensa em fazer isto? Leve as pessoas a saírem do mundo das ideias e elas tornarem isso prático. Né? Vou citar apenas um exemplo aqui, por exemplo, quando o pastor Davi Maia cita aqui que ele tinha um coração para consultar e se preocupava para consultar a Deus nas suas decisões. Olha, só aqui dá para a gente parar e pensar, será que eu tenho tomado decisões de acordo com o coração de Deus? Então, eu preciso tomar, se eu não tomei até hoje, eu preciso tomar, né, os cuidados para que, a partir de hoje, né, eu vou vigiar mais.
as minhas decisões da compra de uma casa, de um carro, do meu namoro, né? As decisões de um projeto na empresa, no trabalho, eu tenho que subordiná-las ao Senhor. Então, a pessoa tornar isso prático, olha, eu não fazia isso não, eu apanhei até hoje, né? Eu errei até hoje, porque eu sempre fui muito abrusco, sempre fui muito impulsivo, e quando vi, eu já tomei a decisão, e depois eu vi que eu fiz uma coisa que não era legal. Então, mas a partir de hoje eu vou estar tomando mais cuidado. Aprendi com Davi que eu preciso consultar nas minhas decisões, e eu não consultava nada, eu simplesmente ia fazendo. Você percebe que se essa pessoa tornou essa mensagem prática para ela. Então, nessa mensagem, é você levar as pessoas a terem realmente, né, a elas enxergarem que elas podem mudar, que elas podem melhorar. Ontem o apóstolo Robert Duda ele usou uma expressão muito interessante, que eu acho que cabe aqui hoje no Tadel. Ele falou assim, olha, eu sou um pastor em construção. Eu sou um crente que está em processo de construção. Então, eu devo falhar em alguma coisa porque eu ainda estou inacabado, né? Não sou uma obra acabada. E todos nós somos assim. Nós temos muito a melhorar, aperfeiçoar, e eu creio que essa intimidade com Deus vai nos dar essa visão ampla aí, em nome de Jesus. Amém? E nós deixamos aí os avisos para que cada igreja local faça os seus avisos, né, próprios. Então, você pode acrescentar na folha, pastor, pastora. Nós estamos aqui na sede, eu não sei você é do interior de outros estados, nós estamos aqui na sede estimulando as nossas áreas. Aqui, como nós temos áreas, né? Talvez aí na sua igreja sejam células, setores. As nossas áreas já estão começando a se organizar para as confraternizações de final de ano. É muito importante que você tenha esse tempo de comunhão, respeitando os cuidados, né, do isolamento, não estar muito junto, máscara, álcool gel, né, respeitando tudo isso, mas procure manter esse mover de comunhão neste final de ano, em nome de Jesus, porque isso vai dar, né, mais solidez, mais consolidação para a sua célula, para a sua área e para a sua igreja. Amém? Algum aviso mais aí, pastor Alex, pastor Felipe, que estão aí comigo? Olha, apóstolo, acho que é isso, né? Vigília sexta-feira, nossa noite de clamor. Amém. Então, lembrando que a nossa vigília será sexta-feira, então, amanhã é dia de célula, a maior parte das células são amanhã. Quinta-feira, se dedique a fazer uma visita online, uma visita presencial, vai atrás de alguém que você ama, que precisa da sua oração, da sua intercessão. Invista essa semana, né, para que você possa estar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Nós vamos aqui orar, então, em nome de Jesus, e quero aqui dizer que bom que podemos estar juntos aqui nesta noite, que bom podemos estar ouvindo essa palavra tão tremenda. Meu Deus, dá para a gente parar aqui agora, já está no aplicativo, né, pastor Alex? Já está no aplicativo Resumo, dá para a gente parar, dar uma olhadinha ali, faça uma reflexão hoje ainda, dá uma lida com calma em cada tópico. Eu sei que está no aplicativo, mas eu gosto muito de anotar, né? Quando a gente anota, a gente aprende 2 vezes, né? Aprendi isso com o Robert Duda, e ele ensinou a gente a comer a palavra, né? Então, nós temos que comer a palavra. E então, faz uma reflexão, né, sobre tudo que foi ensinado nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, Senhor, em nome de Jesus. Pai, como nós dependemos de Ti, como nós precisamos do Senhor. Pai amado, tira o nosso eu, tira a nossa carne, dá-nos um coração igual ao coração do Senhor. Pai, nós queremos depender da Tua vontade, da Tua direção, nos submeter à Tua vontade,
Pai, obrigado pela palavra dessa noite, pelo pastor Davi Maia, a sua família, o ministério. Obrigado pelo ensinamento que recebemos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, não apenas a ensinarmos o nosso povo, não apenas a ensinarmos a nossa igreja, molda cada um de nós, Senhor, primeiramente nós, primeiramente eu, Senhor, molda-nos segundo o teu querer e torna-nos, ó Pai, homens e mulheres para sermos inspiração para essa geração. Torna-nos, ó Pai, íntimos do Senhor, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada pastor, cada pastora, cada líder, cada membro. Senhor, abençoamos a tua igreja e declaramos nesta semana a tua bênção sobre as nossas células. Pai, cada coração que aqui está, que receba uma unção de amor sobrenatural. Renova-nos em nome de Jesus. Amém.